Boa noite, Célio. Boa noite também, Adriana Alvarenga. Boa noite, Adriana Dantas. Boa noite também, Heloísa Caetano. Espero que a Eloá encontre-se melhor. Boa noite, Terezinha. Boa noite também para Aninha e Adriano. Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Boa noite, Salete, Márcio, Gustavo, sejam bem-vindos. Boa noite também, Andréia Dantas. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Rodinei, boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, Michele e Gabriel, boa noite também para vocês. Elaine Laves, boa noite. Boa noite, Rosilda. Jossanã, seja bem-vinda. Olá, Fabiano, boa noite. Olá, Célia, boa noite também para você. Amauri, boa noite. Amauri, seja muito bem-vindo. Amauri, vamos com muita cautela, com muita tranquilidade. Isso é algo até normal e natural, mas a gente vai conversando. Muita paz, nós já vamos fazer a nossa prece inicial. Receba com muito carinho essas energias que estão sendo direcionadas a você. Fique tranquilo. Olá, Lilian, boa noite, seja muito bem-vinda. Sr. Antônio Pazotto, Isabela e toda a família, muito bem-vindos. Olá, Leda, boa noite. Marcileia, Luciano e Guilherme, boa noite também para vocês. Luísa Nalim, boa noite. Olá, Rita e Helena, boa noite, um abraço para vocês. Andréia Vieira, seja muito bem-vinda. Que bom, Heloísa, que bom que ela está bem. Selma, boa noite, seja bem-vinda. Renata Cristiane, Renata Gomes. Lídia, Leopoldina, gratidão é sempre nossa, Leopoldina. Olá, Valdete, boa noite, seja muito bem-vinda. Festou bastante ontem, Valdete? Espero que sim, que tenha se divertido e que a espiritualidade a abençoe. Olá, Elaine, boa noite, seja bem-vinda. Serena Alves, Patrícia, José Ricardo, boa noite. Claudionor e Eliane, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Olá, Emerson, Maria do Carmo, Joana Carneiro, Maria Helena, oi, Vânia Assunção, boa noite. Boa noite também para Fabiana Caldas, Valéria, boa noite, Fabiana Dove, Vivi Reis. Que bom todos vocês aqui juntos, reunidos, a fim de que nós consigamos aproveitar um pouco mais esses instantes para nós nos fortalecermos cada vez mais, né? E que as nossas energias também cheguem aí a todos os nossos companheiros, viu, Amauri? Sinta o nosso abraço. Ricardo e Eliane, boa noite também, Ercília, seja bem-vinda. Anita e Clarindo, boa noite. É o de hoje, viu, Anita? Clarindo, fiquem tranquilos. Vamos então fazer a nossa prece, meus queridos amigos, meus queridos companheiros. E assim, ao som desta musiquinha de fundo, uma música dedicada a Maria, que nós possamos elevar os nossos pensamentos nesse instante, sobretudo, buscando no seu coração, buscando na sua dedicação e principalmente na sua evolução e na capacidade de intercessão que Maria Santíssima possui junto ao nosso Mestre amado e querido Jesus. Muitas das vezes nos esquecemos de Maria Santíssima e do Espírito evoluído que a mesma representa e que com um carinho maternal consegue abraçar a toda a humanidade. Que nós nos sintamos abraçados nesse instante por este amor e por este carinho. Este Espírito que também precisou se preparar para reencarnar e receber Jesus. Dizem nos bastidores da sua encarnação que ela teve um trabalho espetacular ajudando a sanear o planeta para receber Jesus. Espírito grandioso e evoluído que já era, ela trabalhou e muito, tanto nas esferas espirituais quanto na própria esfera física, auxiliando a humanidade a se preparar para receber tão grandioso Espírito
o mais perfeito que o planeta já teve, que foi Jesus. Que possamos buscar na intercessão de Maria de Nazaré a força e a energia que nós precisamos, mas sobretudo o amor e o carinho que um coração de um espírito que reencarna como mulher é capaz de dedicar durante todo este treinamento com os seus filhos, fazendo com que o amor que dela emana se aproxime e muito do amor que Deus sente por cada um de suas criaturas. Assim, que possamos sentir o perfume do amor de Maria de Nazaré, a penetrar fundo na nossa própria alma, a tomar conta do nosso coração, da nossa mente, e a percorrer toda a nossa estrutura física e perispiritual, como o oxigênio que percorre através da corrente sanguínea, atingindo e inundando todos os órgãos e todas as células. E todos nós mergulhados nesse amor, que possamos nos sentir mais fortalecidos, iluminados, para que nós também possamos estender os nossos braços àqueles que estão à nossa volta e que ainda não despertaram para este processo de conscientização. Que a nossa luz abrace os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos. Que a nossa luz abrace os espíritos desencarnados que porventura fazem parte ou a nós estejam ainda vinculados e que precisam de um encaminhamento, de um amparo. Que essa luz proveniente deste amor que Maria nos dedica possa auxiliar a própria espiritualidade a envolver a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o nosso planeta, a fim de que estejamos cada vez mais preparados para receber Jesus junto a nós, à nossa frente, iluminando o nosso caminho rumo à própria felicidade. Que assim seja. Graças a Deus, a Jesus, a Maria de Nazaré e muita paz a todos. Boa noite, Marilza, seja bem-vinda. Olá, Carmen Inês, boa noite. Cília, você comentou e eu também fiz um comentário lá depois na sua mensagem de ontem. Qualquer coisa, dê uma olhada lá, se a gente puder ajudar em alguma coisa, é só falar conosco, tá? Boa noite, Liliane Gaglio, boa noite, Leni. Olá, Flávio, muito frio aí, Flávio. Edna e Luciano, boa noite, sejam bem-vindos. Luciene Naves, boa noite também para vocês. Gente, chegou o momento de nós, hoje sexta-feira, darmos a sequência à nossa leitura e estudo do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que nós já sabemos, é exatamente aquele livro que Kardec, juntamente com a espiritualidade, escreveu para nos orientar no que diz respeito a este sexto sentido, ou a esta sensibilidade que todos nós possuímos e que é capaz de nos mostrar um pouco desta outra dimensão que nos cerca e que influencia sobremaneira na nossa vida e que muitos de nós não sabemos como funciona, que muitos de nós às vezes até negamos a sua existência. A gente sabe que a maior parte da humanidade, infelizmente, ainda não conseguiu despertar para esta verdade. Uma verdade que já vem não somente nas Escrituras, mas principalmente em várias religiões, sobretudo do próprio Oriente, que são até mais antigas do que a própria doutrina do Cristo, já demonstram para nós essa existência, mas a humanidade ainda não despertou, exatamente pelo excesso de materialismo que todos nós ainda carregamos de uma forma muito enraizada na nossa mente, no coração, na nossa consciência. Boa noite, Filomena, seja muito bem-vinda. Então, o Livro dos Médiuns vem exatamente nos mostrar que nós temos uma antena capaz de captar essas vibrações e nos mostrar a existência deste mundo. Então a gente está estudando através dessa obra
como se processa esta comunicação entre os dois planos da vida, como que nós podemos nos preparar exatamente para recebermos essas comunicações. E especificamente nós estamos naquele trecho onde Kardec nos ajuda a entender através das mensagens, através da linguagem, através dos próprios atos, do comportamento e da mensagem propriamente dita, como que nós vamos distinguir aqueles bons dos maus espíritos. Por quê? Porque nós ainda estamos naquele estágio que somos dependentes de seres que são mais avançados, que estão mais avançados, que estão mais adiantados nesta escola e que podem nos auxiliar nesse processo, iluminar o nosso caminho, caminhar à nossa frente, nos dar as mãos para nos ajudar a vencer os nossos obstáculos. E a gente sabe que os nossos obstáculos estão dentro de nós mesmos. Boa noite, Adaí, boa noite, Ana Cristina, sejam muito bem-vindas. Então, nós paramos inclusive no item 13 daquele resumo que o próprio codificador fez para nos ajudar a fazermos essa distinção. Repito aquilo que eu disse no nosso encontro passado. Muitas das vezes essas afirmações podem ser até um pouco repetitivas, mas isso serve para que cada um consiga apreender e assimilar de uma forma um pouco mais profunda, para que consiga colocar em prática. Colocar em prática onde? Colocar em prática na sua vida. Seja você espírita ou não, esteja você dentro de casa ou fora, esteja você dentro de uma igreja católica, de uma igreja evangélica, protestante, não importa. A sensibilidade é exatamente este sentido que nós precisamos desenvolver e neste processo identificar aquilo que é bom para nós e aquilo que é ruim. E antes de retomarmos essa breve leitura, estudo desses tópicos ou da sequência desses tópicos, vou lembrar aquilo que Emmanuel disse para o nosso querido Chico Xavier. Chico, eu sou o seu guia. E eu gosto até de brincar, né? Emmanuel não é só o guia do Chico, Emmanuel é o guia da humanidade, porque as mensagens que ele trouxe para nós por intermédio do Chico, são fantásticas e que realmente ajudam-nos a entender na integralidade, de uma forma profunda, os ensinamentos do próprio Cristo. Então, Emmanuel, com toda esta evolução, com todo este preparo, ele falou para o Chico, antes de começar a trabalharem juntos: ô Chico, se em algum momento eu disser alguma coisa para você, eu sou o seu guia, viu, Chico? Se eu disser alguma coisa para você que contraria aquilo que Kardec disse e aquilo que Jesus também falou, esqueça o que eu falei. Fique com Jesus e Kardec. Então, veja, o próprio Emmanuel fala isso para o Chico. E muitas das vezes eu estou chamando essa atenção e repetindo para nós aprendermos nessa distinção, porque muitos trabalhadores, muitas pessoas que têm essa sensibilidade, este sexto sentido, eles, além de captar e acatar ou acolher aquela mensagem como uma verdade, passam a acreditar naqueles que são chamados de guias, nos seus guias, sem analisar, sem passar pelo crivo da razão e, principalmente, sem avaliar se aqueles ensinamentos estão de acordo, principalmente com os ensinamentos do Cristo. Então, distinguir entre bons e maus, primeiro parâmetro que nós temos que ter: está de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou? Perfeito, não tem como errar. Mas, além de tudo isso, Kardec vai expor para nós que a gente sempre deve desconfiar daquelas pessoas, ou melhor, daqueles espíritos que vão utilizar nomes singulares ou nomes ridículos, porque tem espíritos, assim como tem pessoas, seres humanos encarnados, que estão muito mais preocupados com o nome que assina a mensagem, a comunicação, do que propriamente com a mensagem.
Aliás, é muito comum quando a gente vê alguma matéria, alguma coisa, opa, vamos lá ver o nome de quem que escreveu, vamos lá ver o nome de quem editou, vamos ver o nome, e a gente aprendeu no início deste capítulo, a identidade é o que menos importa. Por quê? Porque, gente, a cada existência nós estamos aí envergando um nome diferente, tá? Nome, identidade é algo que nós utilizamos para nos destacar ou para nos diferenciar neste planeta em que nós estamos, onde a matéria prevalece. Nome é isso. E tem essa preocupação, né? Cidades pequenas, principalmente, né? Cidades do interior, como aqui em Paraíso, eu tenho certeza que muitos lugares onde vocês estão também que são menores, as pessoas se preocupam. Olha, qual que é o seu nome? Qual que é o seu sobrenome? Qual é a sua família? De que família você veio? Porque a gente ainda tem, mas do ponto de vista espiritual, isso é de menor importância. Então, Kardec fala, olha, cuidado, com nomes muito singulares ou nomes ridículos, a gente tem que tomar cuidado especial. Boa noite, Luiz Alberto, seja bem-vindo. Olá, Tuca, boa noite para você, por Paulo Henrique. Marinha, seja sempre bem-vinda. Uma outra coisa que Kardec fala aqui para nós é o seguinte, que a gente deve desconfiar dos espíritos que com muita facilidade se apresentam. Gente, tem espíritos que assim, às vezes do nada ele aparece. Aparece e já chega, já coloca, né, aqueles nomes mais espalhafatosos às vezes, ou aqueles nomes conhecidos, mas em especial, como diz Kardec, que se apresentam com facilidade. Gente, o processo de comunicação ou o processo mediúnico, eu já falei para vocês, ele é um processo complexo. A gente aprende nos cursos de mediunidade que existe um método criado por Edgar Armand, das 5 fases, que mostra como que realmente funciona esse processo. É um processo que tem combinação de fluidos, que tem aproximação, contato, envolvimento. Então, não é simplesmente o espírito chega na hora e já dá uma mensagem, uma comunicação. Existe todo um processo, tem que ter afinidade. Se os fluidos não se combinarem, não vai haver essa possibilidade da comunicação. Então, espíritos que se apresentam com muita facilidade, como diz Kardec, desconfie. Por quê? Porque se for um espírito mais avançado, se for um espírito evoluído, ele não vai ter esse acesso a qualquer pessoa e a qualquer médium, ok? Então, cuidado com isso. Olá, Natália Silva, boa noite para você, boa noite também, Renato Leite, sejam bem-vindos. Então, espíritos que chegam e apresentam com aquela facilidade, desconfie, porque o processo é um pouco mais complexo. E aí aquela afinidade entre espírito comunicante e o espírito do médium, ela precisa existir. Então, muito cuidado com isso, tá? Eu lembro direitinho que tem o livro, inclusive no livro do irmão Jacó, Voltei, se eu não me engano, é lá que ele fala. Gente, ele fala o seguinte, ó, ele queria mandar uma mensagem através do Chico. Ele foi, né, se aproximar do Chico para poder enviar essa comunicação. E aí ele descobriu que André Luiz, para se comunicar e trazer os seus livros, as suas obras através do Chico, e a gente está falando do Chico, que é exatamente o médium que tinha uma capacidade muito avançada, tanto do ponto de vista físico, ele tinha essa facilidade de magnetismo, quanto do ponto de vista moral. Então Chico era um médium, que podemos dizer, evoluidíssimo. Então ele tinha facilidade de se sintonizar com qualquer espírito. André Luiz, para se comunicar com Chico, ele teve que ficar do lado do Chico por mais ou menos quase 2 anos seguidos, para que houvesse afinidade entre eles e houvesse uma comunicação. E aí às vezes a gente vê pessoas que, do nada, o espírito fulano de tal baixou aqui e mandou isso. Não é assim, tá? Então Kardec já coloca isso aqui, crivo da razão. Aqueles que se apresentam com muita facilidade, desconfie, principalmente se ele apresentar o nome de um espírito mais avançado, de um espírito venerando. Aí talvez alguns poderiam dizer assim, mas se o espírito é evoluído, ele pode vencer com facilidade essas barreiras. Gente, nem sempre. Por quê? Porque as barreiras que o próprio médium coloca, como que um espírito vai simplesmente chegar e vencer essas barreiras?
Não é assim tão simples. Por quê? Porque mediunidade, repito, existe uma entidade emissora e uma receptora. O médium tem que estar preparado para receber. Se ele não estiver preparado para receber, não adianta o espírito querer, vamos assim dizer, vencer e superar os obstáculos e as barreiras, porque ele estaria interferindo, inclusive, no próprio livre-arbítrio do médium. E aí tem como a gente... Não, o livre-arbítrio, ele é algo que é respeitado pelos espíritos. Aí a Ana pergunta assim, como vamos saber se é algum parente nosso? Bom, Ana, a gente já viu um pouquinho mais no início desse capítulo, e a gente vai trazer mais algumas coisas aqui. Tem formas de nós sabermos e de nós entendermos isso. Você pode e deve, principalmente quando tem dúvidas, questionar o espírito. Mas você pode questionar, inclusive, mentalmente. E o espírito de um parente, de um familiar, ele vai dar para você provas. Ele vai demonstrar que ele é realmente aquela pessoa. E aí, através dessas provas, você vai conseguir descobrir. Tá? Então, o médium tem como fazer isso com muita facilidade. Por isso que Kardec recomenda prudência em todos os aspectos. Mas aqui, quando ele comenta e ele fala dessas facilidades, é porque às vezes assim, chega um espírito altamente evoluído e aí o médium fala, não, eu recebi a mensagem desse espírito evoluído. E aí você fala, poxa, mas espera aí, como que esse espírito conseguiu chegar até esse médium e passar essa mensagem? Então o processo é um pouco complexo. Eu só estou querendo dizer isso para vocês. Não é algo tão fácil e simples que qualquer pessoa pode receber mensagem de qualquer espírito, ok? É o que Kardec coloca aqui. Olá, Eliane, Matheus, boa noite, seja muito bem-vinda. Lidiane Patrícia, boa noite. Adriana Costa, boa noite também para você. Boa noite, Dona Luzia. É um prazer, viu, Adriana? Se você, inclusive, não conseguir, fica sempre salvo aqui na página da Aliança Municipal Espírita de Paraíso, e também nós temos uma página no YouTube. Quando você tiver dificuldades, pode procurar lá, está no nosso nome, Edson Vander Assunção, que os estudos estão todos lá. Boa noite aqui também para Adriana Valério, boa noite, Paulo Iter, seja muito bem-vindo, meu amigo. Cecília e Reinaldo, boa noite também para vocês. Bom, então seguindo, outra recomendação, a título de resumo de tudo isso que o próprio codificador coloca aqui no Livro dos Médiuns, neste modo de distinção entre bons e maus espíritos, e isso, gente, nós podemos ter inclusive como uma cartilha para atuação daqueles médiuns que trabalham dentro de casas espíritas, daqueles médiuns que não têm vínculo com a doutrina espírita. Mas eu tenho um sonho e nos sonhos eu recebo tal informação. Ou daqueles outros médiuns que recebem algum tipo de inspiração durante o dia. Poxa, eu estava aqui, aí veio na minha mente isso. Então, é uma forma que nós podemos chamar assim de um caminho que a gente pode percorrer, sobretudo para identificar qualidade e característica do espírito que está passando essa mensagem, essa comunicação. Uma outra coisa que ele coloca é o seguinte: bons espíritos, o próprio nome já diz, eles são bons. Eles têm escrúpulos. O objetivo deles é o aconselhamento. Veja, aconselhamento não é aquela determinação e obrigação, você tem que fazer isso. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. Opa, espírito bom, ele não vai fazer isso contigo não. Ele vai te aconselhar. Por quê? Ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. E principalmente, a finalidade desses aconselhamentos ou dessas mensagens é sempre sério e útil. Boa noite, Celeida, seja muito bem-vinda. Seriedade e utilidade. Nós temos que encontrar isso nessas mensagens vinda dos bons espíritos. Nós temos que encontrar seriedade, utilidade, aconselhamento sem obrigações, sem determinações, tá? Aquelas que você duvida, de novo, passe pelo crivo da razão, para você saber, opa, essa aqui não é característica de bom espírito. Uma outra coisa que até vem na sequência, que Kardec fala, é o seguinte: a gente vai reconhecer nas comunicações, nas mensagens dos bons espíritos,
aquelas mensagens ou aqueles assuntos que não vão trazer nenhum tipo de comprometimento. Comprometimento de ninguém. Porque às vezes tem mensagens que você pega e olha assim, você fala, poxa, mas se eu falar isso, pode comprometer fulano, ou pode comprometer ciclano. Gente, vou usar até assim, uma coisa muito comum, porque muitas pessoas querem utilizar os espíritos para saber coisas e particularidades da sua vida. Então, aí vem o espírito. Por exemplo, vou procurar uma pessoa que lê mão, ou uma cartomante, alguma coisa assim. Aí você chega e já faz aquela pergunta. Eu quero saber se o meu marido ou se a minha esposa está me traindo. Ora, gente, bom espírito não vai se ocupar desse tipo de coisa. Por quê? Porque ele vai colocar em risco determinado relacionamento que nós não sabemos quais são os verdadeiros motivos que levam as pessoas a determinados comportamentos. Então, se a mensagem pode gerar um comprometimento para alguém, você pode ter certeza, ela não vai vir de um bom espírito, não. Tá? Então, estão chamando atenção para isso. Mas eu tive aqui pensando e tal, e aí parece que veio alguém, algum espírito e falou no meu ouvido. Dependendo do tipo de... Opa, isso aqui não foi de um bom espírito. Cuidado com isso. Olá, Wagner, muito bem-vindo, meu amigo. Olá, Joyce Kelly, boa noite também. Então, muito cuidado com isso. E muitas pessoas não se preocupam. Não, mas foi exatamente o meu espírito, o meu guia que chegou e falou que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que adotar isso. Não. Vai comprometer alguma coisa? Muito cuidado, tá? A Ercília põe aqui que... sim, Ercília, é perfeitamente possível. Quando a gente falou um pouquinho dessas faculdades mediúnicas, tem alguns casos que o médium pode mudar a fisionomia, pode mudar a voz, como a gente também já viu com facilidade. Isso é perfeitamente possível e até comum. Vai depender exatamente da modalidade. Essas modalidades a gente até já viu um pouquinho, né? Vai depender da característica, se é uma mediunidade um pouco mais inconsciente, como a gente já trabalhou esses termos, eu não vou repetir. Às vezes é um médium mais consciente ou semi-inconsciente, porque aquele consciente, vamos assim dizer, o poder de influenciação na estrutura física do médium, ele é muito pequeno. Já o médium inconsciente, né? Ou, como diz Kardec no livro dos médiuns, o médium mecânico, a influência, inclusive na sua estrutura física, ela vai ser maior. Então há a possibilidade dessa alteração de voz, alteração de fisionomia, isso é normal. Mas, como nós falamos, a gente já viu isso em outros momentos, tá? Então, nesse tópico, Kardec chama atenção. Cuidado. Colocou alguém em comprometimento, tá? Fica esperto. Um bom espírito não vai fazer isso. E outra coisa, tá? Os inferiores, gente, eles fazem questão de trazer, eles têm prazer em revelar alguma coisa. Por quê? Porque qualquer tipo de revelação, sobretudo sabendo dessas nossas características e do nosso apego à matéria e sobretudo das nossas paixões, qualquer revelação que um espírito trouxer, automaticamente ele estará induzindo o médium para aquele caminho. Com isso, fica muito fácil do médium ser vítima de uma fascinação, de uma obsessão ainda que simples e, é claro, até de uma subjugação. Então, os espíritos inferiores utilizam algo revelador, mas de uma forma para quê? Para poder trazer o médium para o seu lado. Claro que, na sequência, Kardec vai dizer, né? Os bons espíritos, eles prescrevem o bem. Os maus espíritos não se preocupam com isso. E não quer dizer que os maus espíritos vão chegar e vão falar para você tem que fazer o mal. Não, não é isso. Mas eles não vão trazer para você uma mensagem para dizer que você precisa pensar no bem. Às vezes uma mensagem aqui para te manter numa neutralidade. Opa, mas espera aí, o que a gente aprende no Livro dos Espíritos, por exemplo, lá na questão 642?
Não fazer o bem constitui o mal. Ah, bom, aí eu vou ter que começar a descobrir o que é o bem e o que é o mal. Quando eu descobrir o que é o bem e o que é o mal, aí vai ficar até mais fácil. Opa, esse espírito falou isso, mas isso não é o bem. Não é o bem da forma como eu aprendi. Não é a caridade da forma como eu aprendi. Então, não pode ser um espírito bom. E aí, lógico, eu distinguindo, aí fica fácil. Eu vou seguir essa orientação ou não. Repito mais uma vez. O livre-arbítrio é totalmente, completamente nosso. Tá? Sim, Cecília, mas qualquer coisa pode perguntar, depois a gente vai trocando ideia e vai conversando, tá? Mas aí que eu te falei, Cecília, volta um pouquinho nas nossas aulas que falamos dos médios mecânicos, semimecânicos e intuitivos, que aí vai ficar mais fácil para você entender. Claudio, realmente a gente vê muito isso, né? Placas e a gente vê cartazes nos postes, né? Faça a amarração do amor, traga o seu amor de volta. São realmente coisas que a gente precisa aprender a desconfiar, né? Mas, como nós dissemos, a sociedade ou a humanidade hoje do planeta, ela está muito preocupada na satisfação das suas paixões. Infelizmente é isso, tá? Outro detalhe que o próprio codificador coloca aqui na sequência desses itens a título de resumo, e vou repetir, gente, depois vem as perguntas que Kardec fez e Erasto respondeu, tá? Por enquanto a gente está naqueles tópicos que Kardec elaborou a título de resumo. Ele vai falar o seguinte, que os bons espíritos sempre vão aconselhar alguma coisa que está ali dentro de uma racionalidade. Por quê? Porque, gente, se os espíritos começarem a aconselhar de acordo com as nossas emoções, eu vou repetir para vocês verem aquilo que o espírito Lázaro trouxe para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, na Lei do Amor, se não me engano, capítulo 11, Lei do Amor. Ele diz o seguinte: no seu início o homem tem instintos. Mais avançado e corrompido, ele tem sensações. E instruído e depurado tem sentimentos. Se nós formos nos deixar conduzir pelas nossas emoções, que estão muito mais ligadas às sensações, nós estaremos aí, como esses espíritos, corrompidos pelas nossas próprias paixões. Então, um espírito bom, para ele aconselhar, ele não pode se vincular às suas emoções. Por isso que se diz, o travesseiro é um ótimo conselheiro. Quando você estiver com as suas emoções muito afloradas, deixa para você resolver no outro dia. Não tente resolver ali no calor da emoção. Por quê? Porque você, ainda não sendo um espírito evoluído, pode cometer algum tipo de erro. Então, os bons espíritos, eles vão aconselhar de acordo exatamente com a própria razão. Mas não fiquem pensando que razão significa frieza. Eu vejo muitas pessoas confundirem razão com frieza. Não, são coisas diferentes, tá? Olá, Reinaldo, boa noite, seja muito bem-vindo, meu amigo. Razão é exatamente você raciocinar, você fazer uma análise. Olha, o que isso aqui pode acarretar? Quais são os prejuízos? Né? Isso que eu preciso ver. Boa noite também, Silene, Fabiano, Silene Aparecida Silva, Valéria, sejam bem-vindos. Então, os espíritos bons vão fazer esse tipo de análise racional. Já os maus espíritos, eles vão ver e aproveitar o máximo possível para quê? Vamos fazer isso aqui e agindo com a emoção vai gerar essa briga e essa briga vai alimentar pelo menos aquela equipe que está ali, né, que está doidinha por uma briga, por uma discussão. E isso é típico dos espíritos mais atrasados, tá? E o que Kardec coloca, qualquer tipo de recomendação que se afaste do bom senso e das leis imutáveis da natureza não pode vir de um espírito bom. Isso denuncia exatamente um espírito atrasado, ok? Só dando uma olhada no horário aqui para a gente
seguir. Pois é, Wagner, tem essas coisas. A gente só tem que tomar um cuidado, porque nós somos espíritos ainda perfectíveis, tá? Então, dizer para você que nós vamos nesse mundo nos livrarmos completamente de mágoas, de ressentimentos, é difícil, tá? Nós só não podemos deixar nos influenciar por isso. A gente precisa só aprender. Agora, vai ter alguma coisinha? Nós não somos perfeitos. O objetivo é exatamente o que você colocou. O objetivo, Wagner, é a gente chegar na perfeição. Abrir realmente o coração e amar. Tenha certeza disso, tá? Mas o que a gente não pode, que eu gosto de falar sempre, e a Joana de Andes deixa isso também de uma forma fantástica para nós, tá? Não podemos deixar a culpa e o remorso nos corroer. Porque aí sim, aí nós vamos atrasar a nossa trajetória, a nossa caminhada. Culpa, remorso, principalmente quando nós ficamos presos nessa culpa e nesse remorso, isso não pode existir, ok? Uma outra coisa que Kardec fala aqui, sobretudo nesses processos de comunicação, é que os bons espíritos, gente, eles são muito calmos e tranquilos. A gente vê às vezes algum médium, entre aspas, recebendo um espírito, e ele começa a se agitar todo e tal. Kardec fala, ó, espírito bom não causa esse tipo de agitação nos médiuns, não. Tá? Espírito bom, ele é calmo e tranquilo, ele tem a doçura, ele não vai causar esse frenesi no médium. Se causou alguma coisa no médium, você pode ter certeza, não são fluidos bons. E automaticamente não pode ser de espíritos bons. Isso é interessante, sobretudo para aqueles que estão mais ligados às práticas espíritas, tá? Selma, essa frase de Paulo de Tarso, ela é fantástica, é isso mesmo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Chegou, ele chega com calma. Por quê? Porque os seus fluidos chegam primeiro. O espírito bom tem fluido bom. E, gente, nunca que um fluido bom vai causar algum tipo de agitação em você, não tem como. Ele é calmante. É muito mais fácil você não perceber do que você se agitar com um fluido bom. Pense nisso, é uma questão muito lógica. E às vezes a gente vê médiums, né, se estribuchando todo e depois fala que foi um espírito evoluído que chegou. Cuidado com isso, tá? Isso quem está falando é Kardec, está aqui no livro dos médiuns, não é o Edson quem está falando isso, ok? Tá? O que a Elaine pôs aqui? Sim, Elaine, com certeza. E uma das coisas que você pode ficar muito tranquila, se você está lutando, você está no caminho certo. Vou repetir aquilo que eu tenho falado esses dias, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pela sua evolução moral e pelos esforços que ele faz para domar as suas más inclinações. A partir do momento que nós nos esforçamos, aí a gente está demonstrando que nós estamos no caminho, que nós estamos lutando. Isso é que é importante, tá? Nos esforçarmos para sermos melhores. Bom, gente, nós estamos chegando aqui ao finalzinho. Eu não consegui fazer essa leitura e comentário de todos esses com vocês, mas no nosso próximo encontro a gente dá sequência, com muita tranquilidade, como nós estamos fazendo, a fim de que vocês consigam assimilar essas recomendações do codificador. O objetivo é esse, é vocês assimilarem, passarem pelo crivo da razão e falar, opa, não é que Kardec estava certo, mas com muito bom senso, com muita tranquilidade, sem aquela coisa de, não, eu tenho que saber tudo. Não, tranquilos, com muita calma, paciência. E aí aproveitemos o máximo possível dessas energias edificantes que sempre nos cercam, sobretudo neste momento. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui participando conosco. Tenham todos um excelente final de semana. E segunda-feira estaremos aqui dando sequência a essas nossas leituras, estudos. Muito obrigado, muita paz a vocês e a toda a família.